Olá, crianças! Sejam bem-vindos à aula de matemática, Momento com os Números. Nossa aula vai ser muito legal, vocês vão se divertir, vão aprender com os números. Matemática pode ser divertido. Então, vem aqui com a professora Edla dos Anjos, vamos estudar matemática. Aula 8, eixo. Números e operações. Conteúdos. Subtração de 2 ou mais algarismos sem recurso, empréstimo e sem reagrupamento. Resolução de situações, problema envolvendo subtração sistematicamente. Habilidade. Utilizar estratégias pessoais e técnicas convencionais para resolver situação-problema envolvendo adição e subtração sistematicamente, multiplicação, divisão, noções. Crianças, vamos estudar, vamos lá dar início à nossa aula de subtração. Muita coisa legal para hoje. Vem com a professora Edla, vamos estudar matemática? Crianças, olha onde nós estamos, onde nós vamos começar a nossa aula. No nosso dia a dia, o que nós temos no nosso dia a dia? Várias situações, supermercado, onde nós vamos comprar alimentos, seus pais, sua mãe, sua avó, seu irmão mais velho, geralmente levam você e vocês vão para o supermercado, vão lá pegar aquele chocolate ou aquela bolacha, aquele salgado, vocês vão pegar alguns alimentos. E chegando na hora do caixa, carrinho cheio de coisas gostosas para comer em casa, vai passando no caixa de 1 a 1, vai passando no caixa de 1 a 1 produto, e o caixa vai passando, aparece lá no visor, no final da sua compra, quanto se tem que pagar, e a pessoa que está com você paga. E o que acontece, geralmente, né, para a felicidade de quem está pagando, vem o troco. Então, nós estamos todo o tempo recebendo troco, pagando, comprando, somando, subtraindo. São operações matemáticas no nosso dia a dia. Matemática pode ser divertido. Vamos para a nossa aula agora, vamos verificar o que é subtrair. O que é subtrair? Subtrair é o mesmo que retirar. Na subtração, utilizamos o sinal menos, que pode ser lido como menos. O que é subtrair? Subtrair é o mesmo que retirar. Subtração, utilizamos o sinal menos. Subtrair é o mesmo que diminuir, retirar. Na subtração, usamos o sinal menos. Temos 4 fatias de pizza, menos 2 fatias de pizzas. Quantas fatias eu terei? 1, 2, 3, 4. 4 menos 1, 2. Retirando dessas 4 fatias, 2, vão sobrar 2 fatias. 4 menos 2 igual a 2. 4 menos 2 igual a 2. Subtrair é o mesmo que diminuir, retirar. 4 fatias de pizza, eu tiro 2 fatias de pizza, sobrou
Sobraram 2 fatias de pizza. Mais um exemplo. Nando tem 6 lápis. Deu 2 para seu irmão, Miguel. Com quantos lápis ficou? Vamos contar comigo, crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lápis menos 1, 2. 6 menos 2 igual a 4. Fazendo sistematicamente. 6 menos 2, 4. 6 menos 2, 4. Crianças, temos muitos exemplos de subtração. O que é subtrair? Retirar. O exemplo anterior da pizza, retirei, tinha 4 fatias de pizza, eu retirei 2. O exemplo dos lápis, do Nando, que perdeu 2 lápis. Ele tinha 6 lápis e deu 2 para o seu irmão Miguel. Então, com quantos lápis Nando ficou? Nando ficou com 4 lápis, 4. Vocês podem, crianças, fazer as continhas usando os dedinhos de vocês. 6, 6. Eu tiro 2, fica quanto? 4. Vocês sabem fazer melhor que a professora que se atrapalhou aqui com os dedos? Então, eu tenho 6. Tiro 2. 6, tiro 2, ficou quanto? 4. Se eu tenho 5, eu tiro 3, fica quanto? 2. Se eu tenho 5 e tiro 1, fica quanto? 4. Subtrair, retirar. Subtrair, retirar, perder, diminuir. Isso é subtrair. Vamos aqui comigo para mais alguns exemplos? Vem com a professora. Tenho o número 45 menos 32 igual a 13. Sempre começando a subtração, temos aqui uma operação de subtração. Subtração. Por que temos uma subtração? Eu tenho aqui o sinal de menos. Eu tenho aqui o número 45 menos 32, sempre começando, não esqueçam, sempre, crianças, começando pelas unidades. Temos aí 5 menos 2, 3. 4 menos 3, 1. A diferença de 45 menos 32 é 13. 45 menos 32 é igual a 13. Diferença. O resultado da subtração é chamado de diferença. Vamos para mais um exemplo? Pontos de atenção para resolução de problemas. Crianças, aqui comigo. Tem alguns passos a seguir, alguns recadinhos da professora Edla para você, criança. Como resolver esses probleminhas que aparecem no nosso dia a dia? Como? Contando nos dedinhos, ou pegando lápis, fazendo os tracinhos, ou de forma sistemática, fazendo a chamada continha, que é a operação, falando bonito, a operação de subtração. Como? Tem alguns recadinhos, alguns passos. Vamos aqui para as dicas com a professora de como resolver esses problemas de subtração. Vem comigo, crianças. Pontos de atenção para resolução de problemas. Ler, interpretar. Ler uma vez, ler duas vezes,
ler 3 vezes, depois da sua leitura, interpretar. Interpretar, entender o que o problema está pedindo de você. Entender o que o problema está pedindo. Primeiro, lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes. Interpretar, entender o que o problema está pedindo para você resolver. Ler, interpretar, organizar. Organizar as parcelas da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Organizar os valores, os números, os algarismos, relacionando unidades com unidades e dezena com dezena. Unidade com unidade, dezena com dezena. Resolver da direita para a esquerda, efetuar a operação. Da direita para a esquerda é usando, calculando sempre, começando pelas unidades, sempre começando pelas unidades. Efetuar a operação, resolver, calcular, fazer a continha, a operação. Então, calcular, resolver a operação, efetuar. Por fim, responder a pergunta do problema. Apresentar a resposta de acordo com a situação problema. Crianças, vimos algumas dicas aí com a professora. Leia 1, 2, 3, 4 vezes. Quantas vezes você assim tiver necessidade. Fez a leitura? Interpretar. O que interpretar, professora? Entender o que o problema está pedindo. Depois, organizar a continha e efetuar os cálculos. Não esqueçam, sempre começando das unidades. Agora, vamos aqui comigo para alguns exemplos. Vem com a professora. Exemplo, Maria ganhou 35 gibis, já leu 13. Quantos gibis ainda faltam para ela ler? Vamos ler mais uma vez. Maria ganhou 35 gibis, já leu 13. Quantos gibis ainda faltam para ela ler? Cálculo, 35 menos 13. Resposta, ainda faltam 22 gibis para Maria ler. Começando sempre das unidades. A efetuar a operação. 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. Ainda faltam 22 gibis para Maria ler. Primeiro, leitura. Leia 1, 2, 3, quantas vezes você tiver necessidade. Após a leitura, identifique os valores e entenda o que o problema está pedindo para você, então, efetuar o cálculo e chegar à resposta. Nesse exemplo, ainda faltam 22 gibis para Maria ler. Vamos para mais um exemplo, crianças. Isabelle recebeu 2 fichas de sua professora, com os seguintes números, 52 e 63. Isabelle recebeu 2 fichas de sua professora,
com os seguintes números, 52 e 63. A professora solicitou que a Isabelle comparasse as duas fichas e encontrasse a diferença entre os números representados nelas. Ajude a Isabelle a encontrar a diferença. Diferença é o quê? Diferença é menos. Diferença é o quê? Subtração. Vai subtrair os dois números que a Isabelle ganhou para chegar à resposta. A professora leu uma vez o problema, leu a segunda vez o problema, identificou os números que aparecem no problema, 52 e 63. Entendeu que o problema está solicitando é diferença, então é subtração. Agora, a professora, com as crianças que estão aí, vão fazer as continhas. Olha as contas aparecendo, ou seja, as operações de subtração, crianças. 63 menos 52. Sempre começando das unidades. 3 menos 2, 1. 6 menos 5, 1. A diferença entre os números é 11. Diferença é subtração. Usa o símbolo menos.